Olá, meus alunos, minhas alunas, queridos amantes do direito constitucional colados com a LD. Toda hora é hora, todo lugar é lugar. Turma, vocês sabem a diferença entre a reserva do possível fática da reserva do possível jurídica? Não? Então cola com a LD que vocês vão sair desse vídeo sabendo só tudo. É um assunto que eu já queria trazer para o canal, já caiu em exame de ordem. A Fundação Getúlio Vargas adora o assunto, pode voltar a cair em exame de ordem, pode estar no seu concurso, então tem que saber a diferença entre a reserva do possível fática da reserva do possível jurídica. Antes, eu vou explicar o que é o princípio da reserva do possível para depois trazer essa diferenciação. Esse princípio da reserva do possível é um princípio constitucional implícito. Por que ele é implícito? Porque ele não está expressamente dito na Constituição Federal. Lendo a Constituição do início ao fim, em momento nenhum eu vou encontrar lá dentro o princípio da reserva do possível. Mas é um princípio constitucional? É. Interpretando a Constituição, eu consigo extrair dos seus valores esse princípio constitucional. Então, é um princípio constitucional que não está expresso na Constituição. Portanto, é um princípio constitucional implícito. Esse princípio constitucional implícito da reserva do possível significa o seguinte: o Estado brasileiro, que é um Estado social, só poderá implementar os direitos previstos na Constituição de natureza prestacional se e quando for financeiramente possível. Princípio da reserva do possível. A implementação de direitos prestacionais, que são sempre onerosos, depende de orçamento. Só será implementado se e quando for financeiramente possível. Simples assim. Princípio da reserva do possível, princípio constitucional implícito, segundo o qual a implementação, a concretização de direitos de natureza prestacional depende de orçamento. Só será implementado quando for financeiramente possível. Esse princípio da reserva do possível, doutrinariamente falando, se divide em princípio da reserva do possível fática, da reserva do possível jurídica. Com relação ao princípio da reserva do possível fática, não se discute, todo mundo diz a mesma coisa. Devemos olhar a realidade fática, a realidade concreta. Tem ou não tem orçamento para implementar aquela política pública? Uma pessoa vai até o Poder Judiciário, entra com uma ação judicial para implementar o direito à saúde. Ela quer um tratamento experimental no exterior porque ela acha que aquilo é a solução para a sua doença. Será que a entidade federativa pode ser condenada a custear esse tratamento experimental no exterior em detrimento daqueles milhões de pessoas que necessitam do SUS? O primeiro passo que o juiz vai enfrentar antes de decidir é: tem orçamento para isso? Se tem orçamento para isso, está dentro de uma realidade fática para poder prover esse pleito judicial e determinar a implementação dessa política pública, desse tratamento experimental no exterior, para que aquela pessoa possa curar a sua doença. Então, a reserva do possível fática está ligada à possibilidade real, à possibilidade concreta, à possibilidade fática de implementar aquele direito buscado lá no Poder Judiciário. Então é muito simples a reserva do possível fática. Há ou não há a possibilidade real de implementação daquela política pública? Agora, no que diz respeito à reserva do possível jurídica, eu consigo enxergar uma divergência na doutrina. Parcela da doutrina vai ligar a reserva do possível jurídica ao princípio da legalidade orçamentária. E outra parcela vai ligar a reserva do possível jurídica ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Então vamos conhecer as duas correntes. Se cair numa prova discursiva, você cite as duas correntes. Se cair numa prova objetiva citando qualquer delas, você marca correto. Eu particularmente gosto do princípio da reserva do possível jurídica ligada à legalidade orçamentária. O juiz vai verificar se tem previsão na lei orçamentária anual para implementação daquela política pública. Afinal de contas, a entidade federativa só pode gastar aquilo que está previsto no seu orçamento. Se não seguiu o rito orçamentário, não tem como
realizar aquela política pública. Aquela política pública só pode ser implementada na prática se tiver previsão na lei orçamentária anual. Isso é a reserva do possível jurídica. Tem previsão na lei orçamentária anual vigente? Se a resposta for sim, atendeu ao primado da reserva do possível jurídica. Mas tem uma corrente que vai dizer que a reserva do possível jurídica está ligada à proporcionalidade, à razoabilidade. É um dever do juiz, antes de decidir aquele pleito, fazer uma ponderação entre os interesses envolvidos. Afinal de contas, no meu exemplo hipotético, a pessoa busca um tratamento experimental no exterior, um tratamento experimental deveras custoso, em detrimento de todas aquelas pessoas, aqueles milhões de destinatários do Sistema Único de Saúde que necessitam de um Sistema Único de Saúde de qualidade. Aí ele vai fazer uma ponderação entre os interesses envolvidos para decidir se vai ou não implementar aquela política pública pedida lá naquela ação judicial. Então, para a parcela da doutrina, a reserva do possível jurídica está ligada a essa ponderação de interesses. Tudo bem, minha gente? Então, a reserva do possível fática. Faticamente falando, é possível implementar aquela política pública? Reserva do possível jurídica. Parcela da doutrina liga à legalidade orçamentária e parcela da doutrina liga ao princípio da proporcionalidade. Legalidade orçamentária tem previsão lá na lei orçamentária anual? Reserva do possível jurídica ligada ao princípio da proporcionalidade faz uma ponderação entre os interesses envolvidos para se decidir se implementa ou não aquele direito buscado. Tudo bem, minha gente? Curtiram? Então deixa o like, cola com o LD, toda hora é hora, todo lugar é lugar. Se inscreva no nosso canal, ative a notificação e convide os amigos. E se tiver alguma sugestão de pauta, é só comentar aqui embaixo. Tamo junto?